4 tentativas, uma professora aposentada lutando pela vida. E a cada reanimação bem-sucedida ele voltava, mais determinado, mais frio. Hoje você vai descobrir o que acontece quando aqueles que deveriam salvar vidas decidem tirá-las. E o pior, por quê? Olá, queridos, aqui é o Serial Crimes e eu sou o Daniele Vendramini. E aqui a gente faz diferente. Nada de glamourizar monstros, nada de criar fã-clube para psicopata, nada de teoria maluca inventada na madrugada. Aqui a gente investiga crimes reais, aponta falhas sistemáticas que matam pessoas e expõe verdades que muita gente prefere varrer para debaixo do tapete. E se você está assistindo pela primeira vez, bem-vindo ao canal de True Crimes brasileiro que trata serial killer como o que ele é, um criminoso, não uma celebridade. Se inscreve agora, porque eu não vou ficar aqui pedindo de novo, né, meu filho? Ativa aí o sininho, deixa o like, sim, agora, no começo, porque o algoritmo é cruel e eu preciso que esse conteúdo chegue em mais gente. E se quiser virar membro do canal, ajudando a gente a produzir sem depender só das views, o link tá aqui embaixo. Porque a gente sabe que o YouTube desmonetiza True Crime mais rápido que político muda de partido. Agora segura firme, porque essa história vai te fazer questionar tudo sobre hospitais. Distrito Federal, novembro de 2025. Taguatinga é uma região administrativa movimentada com quase 250 mil habitantes. E ali há 30 anos funciona o Hospital Anchieta, referência em tratamento intensivo. Parte de uma das maiores redes hospitalares do Brasil, UTI, Unidade de Terapia Intensiva. O lugar onde vidas pendem por um fio, onde cada segundo importa. Onde a confiança nos profissionais de saúde não é opcional, é vital. Pacientes chegam graves, famílias confiam, médicos trabalham. Rotina de hospital. Mas entre 17 de novembro e 1º de dezembro daquele ano, algo começou a fugir do padrão. 3 pacientes morreram, internados em estado estável na UTI. Quadros diferentes, idades diferentes, históricos médicos completamente distintos. Mas todos pioraram de forma abrupta, sem explicação clínica que justificasse. Parada cardíaca súbita, tentativa de reanimação, em alguns casos, sucesso temporário, seguido por nova parada. Como se algo ou alguém estivesse sabotando os esforços médicos. E tinha. Deixa eu te apresentar quem eram essas pessoas, porque não eram apenas pacientes, eram vidas, com famílias, histórias. Miranilde Pereira da Silva, 75 anos, professora aposentada, dedicou décadas à educação infantil na regional de Ceilândia. 4 filhos, 7 netos. Descrita por colegas como sensível, dedicada, cuidadosa com as crianças, deu entrada no hospital por constipação intestinal. Nada grave, ela estava consciente, conversando. 17 de novembro, recebe medicação de rotina. De repente, parada cardiorrespiratória. Equipe médica corre, reanima, consegue estabilizar. Mas logo depois, nova parada, tentam de novo, reanimam novamente. Isso acontece 4 vezes. A cada reanimação bem-sucedida, minutos depois, outra parada. Na 4ª tentativa, Miranilde não resiste. João Clemente Pereira, 63 anos, supervisor de manutenção da CAESB, Companhia de Saneamento do Distrito Federal. Morador do Riacho Fundo, sem histórico de problemas cardíacos, deu entrada em 4 de novembro para tratar um coágulo cerebral, cirurgia bem-sucedida. Estava se recuperando de complicações pulmonares leves após extubação. Também, no dia 17 de novembro, sofre parada cardíaca. Reanimado uma vez, depois a 2ª parada cardíaca. A família estava devastada, sem entender o que havia acontecido. Marcos Raimundo Fernandes Moreira, 33 anos, carteiro, servidor dos Correios lotado em Brasilândia,
pai de uma menina de 5 anos, internado com dores abdominais. 1º de dezembro, piora repentina e a parada cardíaca. Família tentou acompanhar de perto, mas foi impedida de entrar durante os procedimentos. Quando o médico finalmente saiu da sala, trouxe a notícia: sinto muito. 3 vidas, 3 famílias destroçadas. E naquele momento, todos acreditavam em causas naturais, ou no máximo, erro médico. Mas o comitê de óbitos do Hospital Anchieta não engoliu essa história. Médicos da UTI começaram a estranhar. 3 mortes em menos de 2 semanas, e todas com o mesmo padrão: piora súbita, parada cardíaca, paciente que não deveria ter morrido. Eles revisaram os prontuários, checaram as prescrições médicas, conversaram entre si e aí pediram as imagens das câmeras de segurança. E o que viram nas câmeras fez o sangue gelar. Um técnico de enfermagem aparecia em todas as mortes, administrando medicamentos minutos antes das paradas cardíacas. Medicamentos que não estavam prescritos e tem mais, ele não estava sozinho. 2 técnicas de enfermagem aparecem nas imagens. Em algumas cenas, uma fica na porta fazendo vigia, observando o corredor enquanto ele aplica as injeções. Em outra cena, uma técnica fica na frente do braço do paciente, literalmente bloqueando a visão de qualquer um que chegasse perto, enquanto ele injeta a substância. Véspera de Natal, 24 de dezembro de 2025, o Hospital Anchieta toma uma decisão que merece ser destacada. Em vez de abafar o caso, demite os 3 profissionais e vai direto à Polícia Civil fazer a denúncia formal. Entregou tudo: prontuários, câmeras, evidências, pediu investigação completa e prisão dos envolvidos. E isso precisa ser dito porque muitos hospitais, gente, preferem varrer para debaixo do tapete. Eles temem processos, manchas na reputação, demitem o funcionário criminoso, mas não prestam a queixa. Lembra do Charles Cunley, o enfermeiro da noite? Ele matou dezenas de pessoas nos Estados Unidos por 16 anos, porque hospitais não denunciavam, só demitiam e davam referências positivas quando ele ia trabalhar em outro lugar. Então, sim, o Anchieta merece crédito por ter feito o certo. Então, a Polícia Civil do Distrito Federal recebeu a denúncia e a Coordenadoria de Repressão a Homicídios assumiu e batizou de Operação de Anubis. Anubis, deus egípcio associado aos rituais de passagem entre vida e morte, guardião dos mortos, condutor de almas. Nome macabro? Sim, mais apropriado. Investigadores revisam todo o material, câmeras, prontuários, protocolos médicos, ouvem médicos, enfermeiros, peritos, e o quebra-cabeça começa a se montar. Marcos Vinícius Silva Barbosa de Araújo, de 24 anos, técnico de enfermagem com 5 anos de experiência, também estudante de fisioterapia. Ele é o executor. Aparece nas câmeras prescrevendo medicamentos, usando o sistema eletrônico que estava aberto em nome de um médico, buscando as substâncias na farmácia, preparando seringas, aplicando nas veias dos pacientes. Amanda Rodrigues de Souza, de 28 anos, técnica de enfermagem intensivista e instrumentadora cirúrgica, se apresentava nas redes como mãe e cristã, amiga de longa data de Marcos. E Marcele Camille Alves da Silva, 22 anos, primeiro emprego na área, estava em treinamento. 11 de janeiro de 2026, primeira fase da Operação Anubis. Marcos foi preso em casa em Águas Lindas de Goiás. Marcela também. Amanda seria presa dias depois. E quando confrontados com as imagens, eles primeiro negaram. Eles falaram: só aplicávamos o que os médicos prescreviam. Aí mostraram os vídeos, frame por frame. Eles preparando, aplicando, observando as vítimas morrerem. Marcos olhou sem emoção e disse: parece que fiz isso mesmo, confessou. Frieza total, zero arrependimento. Marcela também confessou. Disse que se arrependia de não ter impedido o colega, arrependida de não impedir. Mas nas câmeras, ela aparece observando. Em uma das cenas, segundo o inquérito, ela parecia ter prazer na cena que ocorria,
enquanto Marcos matava a professora Miranilde. E deixa eu te contar como eles faziam, porque os detalhes são perturbadores. Marcos acessava o sistema eletrônico usando o login de médicos que esqueciam abertos. Daí ele prescrevia um medicamento. A polícia não divulgou qual, mas indicou que é comum em UTIs. Só que em doses absurdas, incompatível com qualquer prescrição legítima. Então, ele pegava aquele medicamento que poderia ser usado, mas ele botava assim várias e várias vezes mais. E quando injetado direto na veia, nessas quantidades, o que acontece? Parada cardíaca quase imediata. No caso da professora Miranilde, teve algo pior. Na primeira tentativa, ele aplicou a substância, parada cardíaca. A equipe médica correu, reanimou, conseguiu. O Marcos esperou e tentou de novo. Segunda parada cardíaca. Reanimaram novamente. Aí ele tentou uma terceira vez e a mesma coisa. Na quarta vez, o Marcos mudou de estratégia. Ele pegou um frasco de desinfetante da marca Genrio, colocou o conteúdo em um copo, aspirou em várias seringas e injetou de 10 a 13 seringas de desinfetante direto na veia dela. Desinfetante hospitalar na corrente sanguínea. E claro, a Miranilde não resistiu. Enquanto isso acontecia, enquanto os médicos lutavam para salvar aquela mulher, Marcos friamente sabotava cada tentativa de reanimação. Em uma das aplicações letais, segundo o inquérito, ele injetou a substância enquanto a equipe médica estava na sala fazendo manobras de ressuscitação. O João Clemente, ele teve uma morte semelhante à primeira dose, ele teve a primeira parada cardíaca, ele foi reanimado, o Marcos ele voltou, mesmo depois do horário de trabalho dele, ele voltou e ficou observando a vítima morrer. Já o carteiro Marcos, uma dose só bastou. Motivação. A pergunta que todos querem resposta. Qual foi a motivação? Por que eles fizeram isso? Marcos Vinícius deu 3 versões diferentes. A versão 1, ele falou assim: eu não fiz nada, só aplicava o que os médicos prescreviam. Confrontado com as câmeras mostrado a ele, prescrevendo, ele buscando, ele aplicando, ele mudou o discurso, aí ele deu a versão 2. Ele falou: o hospital estava tumultuado, eu estava nervoso, foi o estresse do plantão. Estresse. Ele matou 3 pessoas por estresse. O delegado, obviamente, não comprou isso, então ele pediu mais detalhes e aí veio a versão 3. E na versão 3, ele simplesmente falou que queria aliviar o sofrimento daquelas pessoas. Aliviar o sofrimento. O delegado Maurício Lacosille foi direto. A professora Miranilde estava consciente. Ela foi internada por constipação intestinal. Ela conversava normalmente, não estava em sofrimento extremo que justificasse a eutanásia. O João Clemente ele estava se recuperando bem de uma cirurgia cerebral bem sucedida. E o Marcos eram dores abdominais, não eram nada terminal. Segundo o delegado Lacosille, Marcos apresenta perfil compatível com psicopatia e teria cometido os crimes por prazer de matar, de ter controle sobre a vida e a morte, de observar pessoas morrerem. Serial killer, anjo da morte, como quiser chamar. E as 2 técnicas, qual o papel delas? Amanda e Marcela não aplicaram as injeções, mas participaram ativamente. As câmeras mostravam elas fazendo vigia nos corredores, avisarem quando alguém se aproximava, elas bloqueavam visão de outros profissionais. Em pelo menos um caso, buscaram a substância na farmácia junto com o Marcos. Ficavam observando os pacientes morrerem. Marcelo, ao confessar, disse que não sabia o que ele estava aplicando. Amanda alegou que supunha serem medicamentos normais. A diretora do IML, Márcia Reis, foi categórica. Ela falou: impossível, elas são técnicas de UTI, conhecem protocolos, sabem os efeitos de medicações, principalmente em doses irregulares. Elas sabiam. E a acusação é ainda mais pesada. Homicídio doloso qualificado por meio insidioso e por impossibilidade de defesa das vítimas. As 3 vítimas estavam vulneráveis.
sedadas ou inconscientes, entubadas na UTI. Não podiam consentir, não podiam gritar, não podiam se defender. Confiaram nas profissionais que deveriam cuidar delas. E a pena prevista? De 12 a 30 anos por cada morte. 3 vítimas. Façam as contas. Mas a história não acaba aí. Após a divulgação das prisões, pelo menos 6 famílias procuraram a polícia relatando mortes suspeitas no mesmo hospital. 2 já estão sendo investigadas oficialmente em inquérito à parte. Pacientes que teriam sido atendidos por Marcos Vinícius em agosto e setembro, meses antes das 3 mortes confirmadas, e morreram com parada cardíaca súbita. A Polícia Civil vai elaborar 20 laudos periciais, analisando se houve no período de 1 ano outros óbitos com padrão semelhante. E tem outro detalhe perturbador. Após ser demitido do Hospital Anchieta, Marcos Vinícius conseguiu emprego em outro hospital, UTI pediátrica. Ele estava trabalhando com crianças quando foi preso. A investigação agora busca saber: ele fez vítimas lá também? Em outros lugares onde trabalhou antes? 3 jovens, 24, 28 e 22 anos, que deveriam estar salvando vidas, transformando uma UTI, o lugar mais crítico de um hospital, em câmara de execução. E aqui fica o alerta que eu preciso fazer. Casos assim expõem falhas graves, sistemas eletrônicos que ficam abertos, falta de supervisão rigorosa em setores críticos, medicamentos acessíveis demais sem dupla checagem, mas não significa que hospitais sejam inseguros. A Associação de Medicina Intensiva faz questão de frisar: UTIs brasileiras são seguras. Episódios assim são exceções gravíssimas, não a regra. Milhares de profissionais de enfermagem salvam vidas todos os dias, com dedicação, ética e humanidade. Marcos, Amanda e Marcela são criminosos, não representam a categoria, mas a investigação precisa ir fundo. Famílias merecem respostas e justiça. E se você ficou até aqui, comenta o que você achou desse caso, pois isso ajuda o algoritmo a empurrar esse conteúdo. E se ainda não se inscreveu, agora é a hora. Ativa o sininho e se conhece alguém que teve familiar internado no Anchieta entre agosto e dezembro de 2025, compartilhe esse vídeo. Informação pode ajudar a investigação. Eu sou Daniele Vendramini e isso aqui é o Serial Crimes. Lembre-se, o verdadeiro crime não é só o que esses 3 fizeram. É cada segundo que eles continuam sem explicar o porquê. Até o próximo caso. E confiem, mas sempre fiscalizem.